Turno da noite no hospital. Trabalhei como enfermeira em diversos hospitais e instalações antes de me estabelecer no meu atual local de trabalho. Um hospital geriátrico, situado a cerca de 30 minutos da minha casa, foi um dos lugares onde exerci minha profissão no passado. Já possuía experiência em cuidar de pacientes idosos, então essa situação não era algo novo para mim. Apenas algumas semanas atrás, aconteceu algo que em breve você entenderá o porquê de ter sido marcante. Foi durante um dos meus turnos noturnos neste hospital que eu trabalhava. Naquela noite, as horas de sono estavam escassas para mim, e eu estava escalada para trabalhar na ala de Alzheimer. Os pacientes dessa ala eram verdadeiramente apegados a mim, aparentemente por enxergarem em mim uma conexão com o mundo exterior. Entre os residentes da ala, muitos deles mergulhados em seus próprios pensamentos, eu era uma presença que conseguia trazê-los de volta à realidade, mesmo que por um breve momento. Nessa noite em questão, entre todos os pacientes, um estava mais inquieto do que os outros. Seu nome era Helena, e essa foi a primeira noite que cuidei dela. Ela repetia incessantemente sobre as vozes que ouvia e sobre um homem vestido de preto que aparecia no canto do quarto. Outra senhora no mesmo quarto solicitou que fechássemos as cortinas antes de começar meu turno, pois queria ficar sozinha. Ela sempre sorria quando eu me aproximava, mas raramente dizia algo e parecia frequentemente distraída. Meu turno começou por volta das 9 horas, e Helena estava mais agitada do que nunca. Ela me chamava constantemente para o seu quarto, e rapidamente desenvolvemos uma espécie de amizade, ou pelo menos era o que ela acreditava. Eu acreditava que em suas próprias ilusões, ela me via como um amigo, alguém que poderia trazê-la de volta à realidade quando necessário. Eu sabia que ela vivia entre dois mundos, o dela e o que a cercava, e me compadecia de suas experiências assustadoras. Apesar do número de pacientes que eu estava cuidando naquela noite, um deles estava especialmente inquieto. Era Helena. Ela constantemente me chamava ao quarto, e em suas vozes e visões, eu acreditava que via e ouvia as coisas que ela mencionava. No entanto, eu sempre fazia o meu melhor para acalmá-la e ajudá-la a adormecer. Eu evitava ligar a TV para não incomodar a outra paciente do quarto. Eu segurava suas mãos e garantia que ela podia respirar e relaxar. Eu a lembrava que não estava sozinha, que eu estava ali para cuidar dela. Com o tempo, Helena parecia relaxar. Quando entrei em seu quarto mais tarde, ela estava finalmente dormindo. Mas nem todos os pacientes conseguiam dormir durante a noite, o que fazia a noite passar lentamente. Enquanto eu estava na lavanderia organizando o meu carrinho, ouvi algo no quarto. Era um ambiente relativamente pequeno e tranquilo, e eu havia fechado a porta. Ouvir outro som foi surpreendente. Virei-me para olhar, mas não vi nada, então retomei minhas atividades. No entanto, então senti algo que só posso descrever como uma mão no meu ombro. Olhei para o meu ombro e pulei, mas não havia nada lá. Nada no quarto. Ninguém. Ainda assim, eu sabia que tinha sentido algo que me agarrou, e fiquei momentaneamente paralisada. Saí do quarto, olhei ao redor no corredor e não vi nenhuma outra enfermeira à vista. Estava tudo silencioso. Eu não tinha mais nada para fazer, então continuei organizando o meu carrinho. Depois de um tempo, virei-me para a porta do quarto e então caí no chão. Comecei a gritar, pois meu coração parecia estar na minha garganta. Do lado de fora da porta de vidro, eu vi um homem vestido de preto, alto o suficiente para acordar toda a ala. A figura desapareceu da minha vista pela janela de vidro da porta segundos depois. A porta se abriu, e uma das minhas colegas enfermeiras entrou para me ajudar a me levantar do chão, pois eu estava histérica. Perguntei a ela se ela viu o homem vestido de preto. A resposta dela foi confusa. Que homem? Ela disse que não havia mais ninguém na ala, mas mesmo assim verificamos todos os quartos para garantir. Nenhum homem vestido de preto estava lá. Enquanto meu coração continuava a bater acelerado, voltei ao quarto de Helena, que agora estava acordada e falando sobre as vozes novamente. Perguntei a ela como era o homem de preto, já que ela o descreveu como alguém sorridente. Seus olhos se estreitaram enquanto ela me olhava, e sua expressão mudou de calma para intensamente focada. Ela me disse que eu havia estado com ele o dia inteiro. Minha reação foi instantânea. Meu coração deu um pulo quando ela disse isso. Ela começou a gritar, exclamando que ele estava vindo junto com outra pessoa. A confusão e o medo se misturaram em minha mente, e acabei deixando o hospital mais cedo naquela noite. No dia seguinte, enviei uma mensagem à enfermeira-chefe, informando que meu próximo turno seria o último. A experiência me traumatizou profundamente.
e eu não queria estar naquele prédio novamente. Sua resposta foi gentil, mas me assegurou que nunca havia sido diagnosticada com nada e nunca tinha tido alucinações. Eu sabia sobre os efeitos da falta de sono, mas isso foi diferente. Eu não conseguia distinguir se minha mente estava pregando peças em mim devido ao que Helena tinha me contado a noite toda, ou se havia algo realmente inexplicável acontecendo. A sensação da mão no meu ombro, a imagem do homem sorridente atrás da porta de vidro, tudo isso continuava a me atormentar em flashes. Essa foi uma daquelas ocasiões sobrenaturais inexplicáveis na vida, uma experiência que espero sinceramente que tenha sido única. E assim, eu decidi que era hora de encerrar esse capítulo e seguir adiante. Aquele hospital deixou uma marca profunda em mim, uma que me lembrava que existem mistérios além do nosso entendimento e experiências que não podem ser facilmente explicadas. 3 anos atrás, um evento dramático tomou conta da minha vida. Pouco sabia eu que estava prestes a ser envolvido em um encontro com a meningite bacteriana, um desafio que iria testar minha resiliência e me deixar marcado para sempre. A história começou com o aparecimento gradual de sintomas inquietantes que deixaram minha vida de cabeça para baixo. Como se fossem alertas silenciosos, dores de cabeça excruciantes, confusão mental, sonolência implacável, náuseas persistentes e uma perda de apetite perturbadora começaram a atormentar meus dias. No entanto, foi quando as alucinações se uniram à sinfonia de mal-estar que percebi que algo muito mais sério estava acontecendo. Em um dia comum, enquanto meu marido estava no trabalho, encontrei-me sozinho em casa, deitado na cama. De repente, a voz de uma criança chamando por mamãe ecoou pelo ambiente, vinda de algum lugar abaixo. A sensação de confusão e terror tomou conta de mim enquanto eu me esforçava para entender o que estava acontecendo. Mas, apesar do medo, decidi me levantar para investigar o som estranho. Arrastando-me com dor, segui em direção à escada, esperando encontrar uma explicação para aquilo. Para minha surpresa, ninguém estava lá embaixo. O vazio silencioso cumprimentou minha pergunta e percebi que algo não estava certo. Mas a dor aguda em minha cabeça me forçou a retornar para a cama. Foi então que a voz infantil ressoou novamente chamando alô. Aterrorizada, peguei o telefone e disquei freneticamente o número do meu marido, desabafando sobre as vozes aterrorizantes que ecoavam pela casa. Ele, atento ao meu pânico, deixou imediatamente o trabalho para me levar ao hospital. Após uma angustiante espera, cheguei ao hospital onde, finalmente, o diagnóstico veio à tona. Meningite bacteriana. As palavras do médico ecoaram em meus ouvidos, esclarecendo a gravidade do quadro. Ele explicou que minhas alucinações, embora raras, não eram únicas, e que eu tinha sido submetida a antibióticos intravenosos para conter a infecção. Ainda abalada pela experiência, ouvi do médico que tive a sorte de chegar ao hospital a tempo. Ele enfatizou que a demora poderia ter tido consequências terríveis, talvez até fatais. Meu marido permaneceu a meu lado, enfrentando as incertezas junto comigo, enquanto eu lutava contra os sintomas e o medo. Enquanto minha estadia no hospital se estendia por dias, os pesadelos continuaram. Um sonho particularmente perturbador envolvia meu ex-marido, uma figura que carregava uma bagagem emocional complexa. Ele aparecia em meu quarto de hospital, pronunciando ameaças amedrontadoras sobre meu atual marido. Suas palavras ecoavam em minha mente, misturando-se com minha vulnerabilidade. Ao acordar confusa e sonolenta, percebi que havia uma cadeira puxada à minha frente, uma lembrança sombria do que parecia ser o encontro com meu ex-marido no meio da noite. A enfermeira, porém, dissipou essa ideia, revelando que era meu primo David quem havia vindo me visitar. Surpresa, disse a ela que não tinha primos na região. Sua expressão séria me trouxe uma revelação perturbadora. Ela disse que alguém que afirmava ser meu primo David tinha me visitado. A realidade caiu sobre mim. Era meu ex-marido, não meu primo, que havia entrado em meu quarto na noite anterior. As circunstâncias nebulosas se tornaram mais claras com a explicação de um médico. Os antibióticos que eu estava tomando para combater a meningite podiam ter causado delírios, mesclando sonho e realidade em uma confusão alucinante. A voz de meu ex-marido, suas ameaças e presença no quarto, tudo havia sido uma criação distorcida de minha mente afetada. Minha jornada pelo hospital terminou após uma semana intensa, e com isso, a neblina da infecção começou a se dissipar. Enquanto saía do hospital, eu carregava as marcas dessa experiência singular, as lições sobre a fragilidade da mente e a importância da busca rápida por ajuda médica. A memória das vozes e das visões ilusórias
permaneceria como um lembrete das batalhas que enfrentei e venci. Há 3 anos, uma experiência incrivelmente singular mudou minha perspectiva sobre encontros e aventuras. A história começa com um encontro no Tinder, o aplicativo de encontros que me levou a conhecer Francesca, uma garota com quem ainda mantenho amizade. Desde o início, Francesca se destacou por sua aparência única, com uma manga de tatuagens em seu braço esquerdo, mechas vermelhas em seu cabelo e uma energia radiante. Em seu perfil, ela mencionava ser apaixonada por malhar, e uma de suas fotos mostrava um telhado de um prédio com uma vista incrível. Sua foto do telhado me intrigou, então perguntei a ela onde estava. Ela me contou que era um hospital abandonado nos arredores da cidade, uma escolha não convencional para explorar à noite, apesar de um policial patrulhar o enorme estacionamento para afastar intrusos. Ela me propôs irmos lá juntos como nosso primeiro encontro, e concordei imediatamente, vendo nisso uma maneira única de conhecer alguém. Chegou o dia do encontro, e após buscá-la em sua casa, dirigimos juntos por 20 minutos até chegarmos ao misterioso hospital. Durante essa viagem, conversamos e nos conhecemos melhor, criando um vínculo e dissipando quaisquer nervosismos. Quando finalmente chegamos ao local, Francesca sugeriu estacionarmos em uma rua sem saída escondida entre arbustos altos, a 5 minutos de caminhada até a entrada do hospital. Atravessamos um terreno aberto e chegamos a uma janela quebrada no porão do hospital, nossa passagem para um mundo desconhecido. A escuridão se fez presente e, munidos apenas de nossas lanternas de telefone, começamos a explorar o interior do hospital. A princípio, a sensação de estar sozinho com outra pessoa em um lugar abandonado à noite era assustadora, mas decidimos seguir em frente. Ao chegar no primeiro andar, ouvimos um som distante, como se uma porta estivesse se abrindo ou fechando. Uma sensação de tensão tomou conta de nós, e em silêncio, continuamos nossa jornada. De repente, um estrondo ressoou próximo a nós, e o medo nos impulsionou a correr no escuro. Francesca liderou o caminho. Quando alcançamos as escadas e subimos vários níveis, finalmente nos sentimos seguros para falar em um volume normal novamente. No entanto, notamos que não havia outras luzes além das nossas em um corredor vazio. Essa ausência de sinais de outros exploradores foi um tanto perturbadora. Ao descermos mais algumas escadas, ouvimos sons vindos do poço da escada, sinalizando que alguém estava se aproximando. Apressamo-nos, seguindo as instruções de Francesca, mas a sensação de sermos seguidos era avassaladora. Finalmente, após um frenético percurso por um labirinto de corredores, saímos para o lado externo do hospital, embora não estivéssemos no telhado mais alto. Respiramos fundo, tentando recuperar a calma e a compostura após o susto. Um momento de alívio fugaz nos envolveu, até que ouvimos um ruído abaixo de nós. Viramos nossas lanternas para baixo e nos deparamos com a figura de um homem de meia idade, usando roupas escuras e um sorriso assustador. Ele nos ordenou a descer, mas nós nos afastamos, com Francesca na liderança em busca de uma rota de fuga. O medo se intensificou à medida que corremos pelo escuro labirinto do hospital, cada esquina escura parecendo esconder algum perigo. Chegamos ao primeiro andar novamente e nos dirigimos para a saída, sem olhar para trás. Nossa fuga foi marcada por uma mistura de adrenalina e pavor, e finalmente encontramos a janela quebrada no porão, que se transformou em nossa porta de segurança. Nosso retorno ao carro foi uma mistura de alívio e exaustão. Nós nos trancamos, respirando profundamente enquanto refletíamos sobre o que tínhamos vivido. Nosso contato continuou nos anos subsequentes, evoluindo para uma amizade próxima. Embora nossa relação romântica tenha sido efêmera, a experiência compartilhada naquela noite nos uniu de maneira única, criando uma ligação que transcendeu as circunstâncias aventureiras que enfrentamos.